O Senhor é a porção da minha herança. Salmo 15. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Herança, conforme está no Salmo, na cultura hebraica, era um conceito muito importante. Era a porção de terra ou propriedade que alguém recebia como parte de sua família. Para os israelitas, a terra prometida por Deus era um sinal de sua bênção e fidelidade. E a palavra porção refere-se à parte ou porção específica que cabe a uma pessoa. Na divisão das terras entre as tribos de Israel, cada tribo recebeu uma porção da terra prometida. E tudo isso tem uma aplicação espiritual. Quando Davi diz que o Senhor é a porção da minha herança, ele está usando a linguagem da herança terrena para expressar uma realidade espiritual. Ele está dizendo que sua verdadeira riqueza, sua verdadeira herança não é algo material, mas o próprio Deus. Deus é a sua porção, sua parte mais valiosa. E nesse sentido, quando Deus é o mais valioso em nossas vidas, nós devemos pensar o que nós estamos fazendo com esse valor. Estamos verdadeiramente vivendo naquilo que acreditamos? Ou simplesmente elaboramos um jeitinho próprio de acharmos que estamos vivendo com Deus? Não se pode correr o risco de dizer que acredita, que busca verdadeiramente Deus em vida, mas na prática adota-se outros valores, outros princípios aos quais não estão em Deus. E tudo isso tem a ver com uma questão de fidelidade e compromisso, ao qual nós podemos refletir na primeira leitura de hoje do primeiro livro dos Reis, do capítulo 19, do versículo 19 a 21. Naqueles dias o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu. Então temos aqui, de certo modo, chamado o início da caminhada de Eliseu. E o chamado, por assim dizer, ele tem etapas, se podemos entender assim. Inicialmente, na dimensão do texto, existe o chamado divino. A história enfatiza a iniciativa de Deus em chamar indivíduos para seu serviço. Elias, sob a direção de Deus, escolhe Eliseu. Depois, as respostas ao chamado, cabe ao ser humano dar essa resposta. E aqui nós vemos a prontidão de Eliseu em deixar tudo para seguir Elias e destaca a importância de uma resposta imediata e total ao chamado de Deus. E uma ruptura com o passado. Se vamos assumir um compromisso, dedicar a nossa vida a algo ou a alguém, no texto aqui temos o sacrifício dos bois, ou seja, os pertences à posse de Eliseu. Ele sacrifica e queima os aparelhos, simbolizando a necessidade de abandonar o velho modo de vida ao responder ao chamado de Deus. Mas essa resposta ela não é de um ato isolado egoísta. A carne ela serve de alimento para as outras pessoas. Então, nesse sentido, há uma resposta, o entendimento da importância do compromisso com Deus. E quando há verdadeiramente um compromisso com Deus, de coração, de vida transformada pelo Espírito Santo, não tem a necessidade de ficarmos presos a um ritualismo vazio externamente, há uma necessidade de um contratualismo, por assim dizer, como se a fé fosse uma sequência de rituais aos quais, seguindo cada etapa, nós vamos obter o objetivo de estar mais próximo de Deus. Não funciona assim. E Jesus chama a atenção para isso no Evangelho de hoje, em Mateus 5, do versículo 33 ao 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor.
Eu, porém, vos digo: não jurareis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoiam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Então vejamos. O que Jesus diz no versículo 33: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Então, se você jurou algo a Deus, você selou o seu compromisso de consciência, de coração, de vida com Deus, trate de corresponder a isso. Somente você pode fazer isso. Não se pode prometer em nome de alguém ou pedir a alguém para fazer para você. Tanto que não funciona. O sentido de se comprometer ou ter um ato de piedade, ele não pode ser externo, mas interno. E nesse sentido, no evangelho de hoje, pode parecer algo meio forte da parte de Jesus, né? Um pouco anticlimático depois de toda a discussão, né? Em Mateus 5, do versículo 21 ao 32, sobre assassinato, adultério, arrancar olhos e cortar mãos. E o que Jesus quer abordar aqui é o centro do caráter de uma pessoa, que significa viver como filho de Deus. O que acaba acontecendo não só na época de Jesus, mas ainda vivemos em uma cultura em que a verdade é muitas vezes a primeira vítima das interações entre as pessoas. Um sistema incrivelmente elaborado na forma de contratos, notas promissórias, assinaturas vinculativas para garantir que fazemos o que dizemos que faremos, pelo menos quando for considerado suficientemente importante. E nada disso torna as pessoas mais verdadeiras. Na verdade, muitas das pessoas nem sequer acreditam que a verdade seja uma realidade objetiva. Então vejamos, não são os atos externos, os livrinhos de devoção, práticas ritualistas, não estou dizendo aqui que essas não têm valor, mas não são gestos externos que vão trazer a essencialidade do caráter. O caráter ele vai sendo moldado na prática da virtude, sob a luz do Espírito Santo, para que possamos nos tornar pessoas melhores e internamente homens e mulheres novas, renovados pela graça de Deus. E que assim seja. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.